Olá, pessoal. Você que já é cliente da BC71, que está à busca da excelência operacional, que está procurando ferramentas da indústria 4.0 com inteligência artificial embarcada de fácil implantação com valor de investimento reduzido, você não precisa mais procurar. Nós temos o que você busca. Nós desenvolvemos essas ferramentas complementando o nosso RP Ômega. São soluções integradas nativamente, ou seja, são plug and play. É só conectar no RP de vocês e começar a usar. Como vocês já sabem, nós temos 55 anos no mercado, nosso DNA é industrial, 99% dos nossos clientes são indústrias, e nosso objetivo é gerar diferencial competitivo para os nossos clientes. O RP Ômega atende todo o processo fabril e também atende toda a área administrativa, fiscal, contábil, incluindo toda a reforma tributária. Mas por que essas soluções que eu vou apresentar são importantes, mesmo você já tendo o nosso RP? Na busca da excelência operacional, é preciso entender até onde o RP chega e o que é necessário para complementá-lo. Nesse sentido, é preciso entender o que são as restrições produtivas. Restrições são tudo aquilo que o PCP deve considerar na geração da sequência das ordens de produção para utilizar da melhor forma possível os recursos produtivos. Vocês do PCP devem gerar o preço de duas formas, ou manualmente ou via MRP, conforme vai aparecendo as demandas. Em ambas as situações, a única restrição considerada é a data de entrega individual de cada ordem. Não é feita uma análise da sequência das OPs que são geradas baseadas em outras restrições que não só a data de entrega. Outro ponto muito importante. Se você está rodando o MRP, a geração da sequência DLP será feita considerando capacidade infinita. O MRP é assim, ele foi elaborado, ele foi criado para fazer dessa maneira. E não na realidade de solução de fábrica, podendo gerar um plano de produção que pode não ser atendido nos prazos acordados com os seus clientes, gerando uma série de atritos aí com os seus clientes. Nesse sentido, nós criamos uma nova ferramenta de APS, que trabalha com capacidade finita e são consideradas várias restrições. E eu vou apresentar para vocês, para vários segmentos, aí, como você vai poder ajudar. Vocês irão acompanhar a produção em tempo real, em um gráfico gigante, e ele vai orquestrar todos os postos de trabalho do que deve ou não ser produzido. Além disso, destaco a redução de setup. Vocês podem chegar a 60% de redução, ou seja, vocês poderão produzir muito mais com os mesmos recursos disponíveis através de uma sequência inteligente de OPs, uma vez que o setup é um dos principais inimigos que roubam aí o tempo produtivo de um setor. Outra solução que a ABC71 desenvolveu é a nossa solução de mestre, que vai poder acompanhar em tempo real o chão de fábrica e permitirá a digitalização de OPs e desenhos técnicos. Vocês não precisam mais de a parte impressa, tudo pode ser digitalizado. E vocês poderão implantar o AE. O AE é um KPI da indústria 4.0 que ele é composto de três segmentos, três parâmetros. Um é a disponibilidade, que vai acompanhar as paralisações do seu posto de trabalho. O outro é a performance, que vai verificar se quando o posto de trabalho está trabalhando, se ele está produzindo de acordo com o ritmo estabelecido pela engenharia. E o último, a da qualidade, vai acompanhar a conformidade do que é produzido. E, pessoal, muito importante, para cada 1% que vocês aumentarem do OEE, vocês vão poder aumentar em 2,6 o faturamento de vocês. Agora eu vou entrar no sistema para vocês entenderem aí como a gente vai poder ajudar. Então, é o sistema web, eu vou entrar aqui, e aqui, essa base que eu criei para vocês, ela é genérica. Então, aqui, o que você estiver produzindo, as ordens de produção que estão no Ômega, vão vir tudo para nós. Então, tudo que eu vou apresentar já vai estar pronto, é só fazer plug and play que já funciona. E aqui eu tenho vários exemplos para mostrar para vocês. Ó. Eu vou mostrar primeiro aqui um cenário baseado de injeção plástica. Você quer de injeção plástica. Então, baseado no prazo de entrega. Imagine, então, que veio aqui um prazo de entrega e não foi otimizado. Então, observem aqui, eu tenho uma OP de polipropileno
Depois eu tenho uma OP de poliestireno, aí eu tenho uma polipropileno como essa, mas da cor escura, aí eu vou com um polietileno e aí para um poliestireno. Então, observem, tudo misturado. E observem que todos os departamentos, todos os setores estão aqui. Então, no exemplo da injeção, a injeção, rebarbação e montagem. E nesse plano aqui, nesse cenário, estaria pronto, só para a gente fazer um comparativo, né? Estaria pronto no dia 5 de maio, pensando que o setor gargalo de injeção estaria pronto no dia 5 de maio, às 14h20. Vamos agora para um plano otimizado. Vou vir aqui e vou rodar um cenário otimizado. Olha o que o sistema fez, pessoal. Pessoal de injeção plástica. Aqui, ó, polietileno claro, polietileno escuro, aqui são as OPs, polipropileno claro, polipropileno escuro, PS claro, PS escuro. E os outros departamentos acompanham. E vamos ver o tempo? Enquanto aqui vai estar pronto no dia 5 de maio, às 14h20, aqui vai estar pronto no dia 5 de maio, às 6 horas da manhã. Observe o tempo que a gente ganhou nisso. Mais de 8 horas, pensando só em 6 OPs. Vou dar agora outros exemplos para vocês, vocês que são de outros setores. Vou pegar aqui, vou criar mais aqui, vou abrir mais um gancho. Vamos supor que você seja do setor de alimentos. Então, eu vou colocar aqui um alimento baseado na data de entrega. Então, você tem aqui ó, um biscoito salgado ou cream crack, depois ele tem um biscoito wafer, depois vai para um biscoito doce, e depois vai para um biscoito aqui, um wafer chocolate, vai para um biscoito doce maisena, e aqui vai para um biscoito salgado, ou seja, tudo misturado. E observe que todo o processo produtivo está aqui. Aqui tem a mistura, a laminação, o forno, o recheio e a embalagem. Alguns produtos não passam pelo recheio. Aqui, ó, o biscoito, o cream cracker, ele não tem recheio, então aqui não tem nada. Agora, se eu vou para uma bolacha wafer, em todas as etapas você tem isso. Então, aqui, ó, por essa data aqui, estaria pronto no dia 19 de maio, às 9h30. Vamos pegar um plano otimizado. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, da área de alimentos, otimização. Olha o que ele fez. Ele pegou aqui, começa com biscoito salgado cream crack, depois ele continua biscoito salgado, só com água e sal. Depois ele vai com biscoito doce Maria, depois vai com biscoito doce maisena, e por fim vai com biscoito wafer e aqui uma placa de wafer. Novamente, pessoal, aqui vai estar pronto dia 19 de maio às 9h30. Aqui vai estar pronto no dia 19 de maio, aos 50, que trabalha com 3 turnos, à meia-noite e 50. Olha outro ganho. Mais um setor para vocês entenderem aqui. Vamos pegar aqui, que é muito importante, o setor de máquinas. Então, máquinas e equipamentos, né? Então, quando você tem o setor de máquinas e equipamentos, um dos fatores importantes é que são muitas OPs de vários projetos, então o pessoal fica meio perdido. Você tem uma área de produto, tem todos os semi-acabados, e aí, às vezes, o pessoal que vai trabalhar não sabe exatamente o que tem que fazer. Então, num caso desses, onde a nossa ferramenta mostra como ela é muito eficiente, um dos fatores para ajudar a melhorar é a orientação do posto. Então, eu vou vir aqui, pessoal, aqui ó, é um cenário máquinas e equipamentos. Eu vou vir aqui, vou no cenário, e vou dizer aqui que eu quero que esse cenário seja o padrão para explicar aí o que eu vou mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, vou dizer que é padrão. Nesse momento, eu programei toda a fábrica do setor de máquinas e equipamentos. Agora, eu vou entrar lá no setor, vou colocar aqui a área que eu vou mostrar, é o setor de máquinas. Então, observe, aqui eu tenho uma base, essa base demo é feita para vários tipos de setor, como eu mostrei já de injeção, como eu mostrei na área de alimentos, e agora estou mostrando de máquinas. Quando nós estivermos conversando, eu vou saber exatamente qual que é o seu setor e mostrar uma do seu setor, do seu segmento. Vamos continuar mostrando aqui. Na máquina, a cor amarela indica que está tudo ocioso, não tem nada que produzir. Então, nesse caso aqui, tem uma coisa muito importante. Tem 2 setores que vai destacar para vocês entenderem como é importante orientar. Eu vou colocar aqui para vocês o que esse setor representa para ficar claro aqui. Só um minutinho. Eu estou fazendo, eu estou simulando essa situação aqui, ó. Então, eu tenho aqui
2 produtos acabados, tem toda uma... cada um deles tem 2 perfis, e tem todo um processo industrial. Mas observem aqui, ó, tem uma etapa que não é produtiva. Isso daqui é para que o setor que envia a matéria-prima receba uma programação, saiba o que ele tem que entregar, para que posto é e em que tempo. Então, em cada etapa produtiva, existe o envio da matéria-prima. Então, não é só a parte produtiva. Tudo aquilo, inspeção, tudo que vocês tiverem, nós vamos criar um card para aquilo e vai poder fazer o planejamento disso. Aí vem as operações, o corte, prensagem. No caso desse perfil aqui, além de ter um setor que vai ver a matéria-prima e uma operação interna, existe uma operação externa. E aí, mais um destaque, pessoal. Vocês devem ter beneficiamento externo. Todos esses fornecedores que fazem esse beneficiamento externo poderão ser usuários do nosso sistema e terão a programação. Aquilo que o PTP determinou, os seus fornecedores vão estar a par. E eu vou exemplificar. Então, é isso que eu vou exemplificar agora para vocês nessa base. Então, eu vou voltar aqui para o sistema. Então, vamos lá. Daquilo que a gente viu, não adianta entrar numa guilhotina, eu vou querer produzir alguma coisa na guilhotina. Eu vou ter alguma coisa para produzir? Não. A cor vermelha indica que não tem que produzir, porque ainda não foi feita a etapa anterior. Qual que é a etapa anterior, pessoal? Como eu comentei, é o envio da matéria-prima, envio do insumo, que está aqui, ó, envio do insumo. Depois vai para a guilhotina, prensa, dependendo do roteiro do produto. Quando não tem nada para fazer, fica a cor amarela ociosa. Entra aqui. Então, eu vou iniciar aqui, vamos ver o que tem. E eu tenho a sequência do que eu tenho que mandar. Então, eu vou escolher isso aqui. Tanto o desenho técnico quanto a voz de produção vão poder ser digitalizados. Vocês não vão precisar mais levar esse de fábrica, tá? Então, eu vou iniciar. Quando eu iniciei aqui, significa que eu que sou o abastecedor, vou pegar uma empilhadeira, vou ver onde é que está o material e vou levar lá no posto. Enquanto eu vou levar no posto, o meu setor está registrando que ele está em produção, eu estou levando a peça, está marcado qual é o operador, que OP eu estou levando, para que OP eu estou levando material, o que vai produzir e qual é a etapa. Então, aqui é envio do posto. Aqui eu tenho a quantidade de matéria-prima que eu tenho que levar, o equivalente. Aqui tem o tempo de setup, produção. Observe que tem produção está indo. Vejam bem, pessoal, eu estou fazendo o planejamento da área de abastecimento, para saber se tem capacidade e tudo mais. Fui lá e entreguei o material. Volto aqui, eu disse que eu entreguei o equivalente, tem que ser aqui, ok. Finalizei. E vou começar outra ordem. Já vou começar outra ordem para vocês entenderem como o sistema... Outro desenho, vou entrar aqui. Voltei, está produzindo. Agora, o material que eu mandei foi para onde? Tá? Se a gente olhar aqui no que está marcado, ó, nós vamos ver, depois do envio, vem as operações, se foi um perfil ou se foi uma barra chata. Se a gente voltar aqui, ó, foi um perfil, porque a barra chata está aqui. Então, o perfil, ele vai para uma perfiladora. Então, lá na perfiladora, se eu iniciar a produção aqui, ó, vai aparecer a cor verde. O vermelho ainda não foi, o verde já foi. Ótimo, vou começar a produzir. Depois de um certo tempo, fiz tudo o que tinha que fazer, vou colocar, finalizar a produção, fiz as 5 peças, e eu não tenho que fazer, a outra peça ainda não veio. Então, eu já estou fazendo isso. Agora, depois da perfilação, vai para a galvanização, vai interna. Então, este posto aqui, ó, vai ser sinalizado que ele está liberado para mandar. Aqui, ó. Se é um setor que tem que tirar uma nota fiscal, opa, isso aqui eu tenho que mandar para fora. Então, a gente consegue programar esse setor por envio e consegue programar o fornecedor. O fornecedor vai saber isso aqui, tá? Então, eu vou começar isso aqui e vou fazer o processo de galvanização. Vou lá, produziu, eu coloquei aqui um lead time de um dia, mas para executar, faz conta que eu já fiz, vou finalizar, vou dizer que esse processo voltou para a empresa, está tudo lá, voltou direitinho. Agora, pessoal, eu já consigo fazer alguma coisa aqui, já montar? Vamos ver. Não. O sistema está dizendo que do produto acabado 1, já tem coisa em processo, mas ainda está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando justamente isso aqui, ó. Eu ainda não entreguei. Aqui eu estou com o material do produto acabado 1. Então, eu vou entrar aqui, vou finalizar, vou mandar isso. Depois que eu faço a etapa
Vou finalizar aqui e já vou começar o seguinte, olha, eu vou começar agora do produto acabado 2, tá? Vou iniciar aqui. E agora eu vou voltar. Quando eu fiz isso, eu liberei a guilhotina. Eu posso entrar aqui na guilhotina, iniciar. Olha lá, liberou. Vou entrar, começa a produzir, tem um período, não posso ficar clicando direto assim. Tem um período, produzir. Finalizei aqui. Depois da guilhotina, qual é a operação que vem? Ó, fechei aqui. É a operação de prensa. Vou aumentar na prensa, aqui. Observem como o sistema está fazendo cada operação. Tudo seguindo o roteiro produtivo. Vou entrar aqui. O que vai aparecer? Mostrando que a barrachada já pode ser feita. Tá? Eu vou numa certa velocidade aqui, né, porque é uma apresentação só, uma demonstração. Agora eu vou iniciar essa produção. Mesma coisa, passou o tempo, produzir, tal. Vou finalizar a produção. Vou ter agora, nesse instante, ela não passa pela galvanização, ela não vai para externo, essa peça ela vai direto. Então, se eu entrar aqui na soldagem e iniciar a produção, está liberado, está dizendo que essa está liberada e a outra está andando em processo. Perceberam como orquestrou todo? Imagine um monte. Aqui eu só tenho 2 OPs. Desse exemplo. Imagine 20, 30 OPs sendo tudo orquestrado pelo nosso sistema. Agora eu vou mostrar a operacional do operador. Então eu estou aqui, desenho técnico, iniciei a produção. Passou um determinado momento, eu tenho que fazer 5 peças, eu fiz 2. Eu posso vir aqui, colocar que fiz 2 peças. Quando eu faço isso, aqui está marcado as 2 peças que eu estou produzindo. Imagine que aí deu um tempinho, deu horário de almoço. Eu vou vir aqui, iniciar uma parada. Aqui eu vou. Aqui estão as paradas planejadas: almoço, café, janta e manutenção preventiva. Aqui as não planejadas, eu vou parar para o almoço. Marquei. Quando eu paro para o almoço, fica essa cor laranja, almoço. Voltei do almoço, vou reiniciar a produção. Fiz mais uma peça, reiniciei, passou um tempinho, eu fiz mais uma peça. Mais uma peça aqui, totalizar 3. Aí eu comecei a escutar um barulho esquisito. E eu, por bem, achei melhor parar. Então, vou iniciar uma parada, colocar aguardando manutenção. Parei. Quando está em manutenção, fica na cor vermelha. Se vocês têm um setor de manutenção, e devem ter, nós podemos fazer assim. Vocês podem ter usuários ilimitados. Lá no setor de manutenção, vocês podem colocar um televisor lá, uma tela grande, e lá só vai ver isso aqui, ó. Então, tudo que é problema, a manutenção está vendo. Quem é do setor de injeção, por exemplo, que tem equipes que fazem a troca de molde, tá? Vocês podem colocar isso aqui, ó. Só vai aparecer as máquinas que estão em setup e assim por diante, tá? Vou continuar na nossa base aqui, tá? Vou continuar aqui. E vou voltar para o exemplo que a gente estava, que é o setor de máquinas. Então, observem, tudo que acontece num posto vai ser registrado e vai tudo sendo transferido para o RP Ônica, tudo nativamente, é plug and play, volto a dizer, é plug and play. Que relatório vocês vão ter? É só entrar aqui, ó, vamos entrar aqui e ver. Vocês vão poder ver o resultado. Aqui a linha do tempo, vou escolher um mês, então vocês vão poder ver os pós-trabalho, quanto tempo ficaram produzindo, quanto ficaram em setup, quanto tiveram de parada planejada, parada não planejada, ociosidade e fora de turno. Vocês vão poder acompanhar o OE em tempo real, o OE de acordo com o período estabelecido. E vocês vão poder acompanhar os motivos de paralisação. Os não planejados, aguardando manutenção, aguardando matéria-prima do processo anterior. Essa paralisação, eu destaco ela porque ela ajuda a localizar desbalanceamento de linha. Então, se eu tenho um posto que eu aguardando matéria-prima do processo anterior é muito alto, significa que o posto anterior é gargalo. E aí dá para vocês tomarem medidas. Aqui tem manutenção elétrica, manutenção mecânica. Você também pode acompanhar a parte de manutenção planejada, manutenção preventiva, almoço, café e janta. Então, pessoal, observem o que nós criamos para vocês. Convido vocês a fazermos uma reunião para que eu entenda qual é a sua realidade e de como essas soluções poderão ajudá-los. Aí estão os meus dados de contato. Espero vê-los em breve. Muito obrigado por terem assistido.